Olá, bem-vindos, bem-vindas. Tô aguardando a Sônia. O Sônia não vem hoje, a Shirley. Tô arrumando aqui meu vídeo, que tá meio não querendo parar quieto. Verificar. Socorro. Todo mundo vai ficar zonzo junto comigo aqui. Tudo bem, Dirce? Olá. Oi, tudo bom? Tô brigando com o meu pezinho aqui que não quer parar quieto, menino. Tô deixando todo mundo zonzo aqui, ó. Todo Pior mundo assim, ó. sou eu. Às vezes tá tudo bonitinho, passa o gato, derruba tudo. Aí eu vou correndo, arrumo de novo. Oh, meu Deus do céu, né? São os imprevistos, gente. É assim, todo mundo pensa que é lindo, maravilhoso. Aos bastidores, só a gente sabe, né? Ó, a gente sabe os rolês que a gente dá aqui para fazer esse negócio acontecer, né, gente? Ai, ai. Exatamente. Ai, meu Deus, deixa eu parar quieta. Ai, pelo amor de Deus, para, filhinho. Vou ficar torta. Ó lá, tô torta. Ai, delícia. Tudo E bom, aí, gente? tudo bem? Soninha hoje não vai poder vir, então. Não, Soninha nos abandonou, tá num projeto legal. Depois ela tem novidades para contar para todo mundo, mas deixa ela falar, né? Sim, lógico. Amei esse azul aí atrás. O que que é isso? Isso aqui, É. lindo, maravilhoso. É o filtro do sonho que eu fiz na nossa oficina. A gente precisa Olha, A gente precisa agendar uma outra rodada, né? vamos agendar uma As nova meninas. rodada de filtro dos sonhos. Ó, eu ainda tenho um projeto aqui que ainda está em andamento. Ó, Ainda tem tá como. vendo? Enquanto você fala, eu vou chamando o pessoal, depois você me devolve a bola. Vai lá. Tá bom. Então, como é que está o seu poder de decisão? Olha, atualmente o meu poder de decisão anda bem melhor, mas já houve momentos em que ele esteve muito confuso, né? Já houve momentos em que eu estava uma verdadeira bagunça, com um barulho mental, né? Um barulho intenso mental que não me deixava ter um bom discernimento, não me deixava ter uma boa clareza, né? Eu ficava com hoje eu olhando para trás, realmente em vários momentos da minha vida, eu sentia que tinha véus na minha visão mesmo, onde eu não tinha lucidez, eu não tinha equilíbrio para lidar com as situações. Então, aquele bololô, aquele muvuca toda de pensamentos, de sentimentos, de falta de se compreender, de me entender na vida, né? De saber me colocar, de ouvir minhas verdades, de sentir meu coração, eu estava num caos total. É, Você, Shirley? até por conta desse como está seu poder de decisão, né? E a gente vai falar muito hoje, claro, sem dúvida nenhuma, a gente vai entrar muito na coisa do frontal. E para mim, o que veio é assim, você sabe quando, né? Você tá o que está no comando é a sua mente, o seu ego ou a sua essência? E é legal a gente trazer essas reflexões, porque assim, a gente passa muito tempo da nossa vida, anos mesmo, no ego, né? No eu tenho o quê? Eu tenho que fazer, eu tenho que dizer, eu tenho. E o ego é o quê? O ego não é que é o falso, mas assim, é o que eu estou momentaneamente. Então, assim, o ego é o que diz o seguinte: que eu sou a Shirley, que eu sou conservadora familiar, que eu sou a mãe de A e B, enfim, que descreve a minha profissão, mas isso é só um pedacinho bem pequenininho do que nós somos de fato, né? Assim, só que, infelizmente, todos nós, e eu me incluo nisso, a gente tem uma tendência a tomar decisões importantes da nossa vida só com base nesse ego. E normalmente a gente acaba fazendo bobagem. Por quê? Porque o ego, de novo, é essa coisa que vai te trazer, e até em coisas simples, por exemplo, sei lá, você passa na frente de uma loja, olha o negócio, nossa, vou comprar aquele sapato caro, porque eu vou na festa, eu quero que todo mundo veja eu com aquele sapato mega maravilhoso. É uma felicidade instantânea, depois aquilo vai passar, né? Porque assim, o ego é isso, ele está fazendo a gente buscar o tempo todo prazeres momentâneos. E às vezes nem tão momentâneos assim, tudo bem, eu quero construir uma casa. Quem me conhece sabe que eu estou em construção lá em Itu, né?
E assim, eu me perguntei inúmeras vezes, por que que eu estou, nessa altura da minha vida, construindo uma casa? E aí eu tive que fazer e recentemente eu tive que dar uma travada na minha obra por umas questões com o construtor, enfim. E aí me veio exatamente isso. O que que ela está me trazendo? Eu estou fazendo porque que eu quero mostrar que eu tenho uma casa grande ou não? Eu estou indo buscar o quê? Mais conexão com a natureza, estar num lugar mais tranquilo, de repente trazer minha mãe para morar comigo, porque é uma coisa que está aquecendo meu coração, ela já está bem idosinha. Enfim, a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo as coisas. Porque aí as coisas começam a ter um sentido muito maior e muito melhor. E, infelizmente, a gente só... Infelizmente, não. Felizmente, né? A gente só consegue ter clareza quando a gente cala esta mente, cala este ego. Entende o seguinte, que nem quando eu fui construir a minha casa, é um terreno grande, o arquiteto falou, não, mas você pode construir uma casa de X tamanho. Eu falei, eu não quero uma casa deste tamanho. Eu quero uma casa confortável. Eu quero uma casa onde eu me sinta bem. Mas eu não quero uma casa para mostrar para o vizinho que a minha casa é maior que a dele. Ou para os meus amigos que a minha casa é gigante. Então a gente precisa entender. Eu vi muitas pessoas se perdendo muito na vida por conta deste ego, de que eu tenho que ter o carro importado mais caro, eu tenho que ter a casa maior. E isso não, de fato, não traz felicidade. É uma coisa assim, eu estou fazendo para mostrar para o outro. Então, quando eu paro e eu entendo o porquê que eu quero fazer determinadas coisas, e se isso vai fazer bem não para o meu ego, mas para a minha alma, para a minha essência, e como é que a gente ouve, né? E esse acho que é o papo hoje, né? Como é que eu faço para tomar decisões com base na minha essência e não com base no meu ego? Não que o ego seja ruim, não é isso. Né? Ele nos movimenta, a gente tem que fazer a coisa, a gente precisa dele. Mas assim, nada dessas outras coisas nós vamos arrastar conosco daqui, né? Então, assim, como é que eu calo esse meu ego? Acessando o meu frontal. Como é que eu acesso o meu frontal? Ou como é que eu consigo começar a trabalhar mais, recebendo as intuições e as informações que vêm através do meu frontal? Equilibrando esse frontal. E é como? Calando essa mente. E como é que a gente cala essa mente, né? Através de vários exercícios, meditação, estar em estado de presença. Eu montei um altarzinho aqui em casa, até achei lindo outro dia o post que a Sônia fez sobre ter um altar. Para algumas pessoas é importante isso, né? A gente ter um espaço físico onde você ancora a tua energia, a tua vibração, as tuas crenças, os teus amparadores, enfim, é aquele lugar que você sente e ali você já sente uma conexão maior. E recentemente, hein, eu aprendi claramente qual é a diferença entre meditar e estar em estado de presença. O meditar você vai indo, vai se esquecendo, tenta realmente calar a mente e ir se esquecendo daquele momento. O estado de presença é estar aqui agora, em estado de presença. Então, de uns tempos para cá, toda vez que eu tenho uma decisão importante, algo que eu queira muito fazer, e estou na dúvida se eu vou para A ou para B, eu paro nesse meu altarzinho, respiro fundo e me coloco nesse estado de presença. E eu não fico pedindo, eu quero que aconteça assim, eu quero que aconteça... Não, eu paro e fico batendo um papo mesmo com os meus amparadores. Galera, eu tô doida para terminar esse negócio, mas esse é o caminho? Será que eu devo mesmo correr com isso? Ou será que é momento de recuar, respirar fundo? E aí, assim, não é que alguém vem e fala no seu ouvido, mas é quase isso, né, Chan? É como se você recebesse algum tipo de inspiração. Você sai daquilo ali sabendo o que você tem que fazer. Mas, por quê? Porque de alguma forma você limpou, abriu o canal para receber essa mensagem. Para mim, isso faz assim muito, muito sentido, né, Chan? É legal isso que você trouxe, Shirley, porque assim, né, a gente está falando nesse tema sobre o chakra frontal, né? Que é o terceiro olho, né? Que está bem aqui no centro da sua testa. E que ele comanda os pensamentos. Então, a nossa mente é uma mente tagarela, né? Ela pensamento, 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 e vem através do quê? Do seu campo de visão, né? Você está vendo e está tendo um pensamento, né? Você está vendo e está vendo um sentimento. Mas esse mundo interno e externo, ele é constante, né? E a gente está muito ligado
com esses pensamentos. Então a gente não consegue se desconectar dos pensamentos, porque eles vão emendando numa agilidade um no outro, que você vai para o presente, para o passado, para o futuro, volta para o presente, vai para o passado de novo, vai para um tema, vai para o outro, volta para o outro, volta para cá de novo. É uma loucura, né? Os nossos pensamentos são uma imensa loucura. E é o tal dos macaquinhos que vão pulando de galho em galho, né? Que eu gosto sempre de trazer no yoga. E na yoga também a gente tem os vritis, né? Que eu trago muito. Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é um primeiro dos sutras, né? Que é yoga é a contenção da flutuação dos pensamentos, né? E a gente vê isso na prática, não na nossa vida só. Eu, como instrutora ali, para os meus alunos, a dificuldade gigantesca que tem em estarmos no momento presente, observando. Então, no yoga ali, você está no momento presente através do seu corpo, né? Mas e na nossa vida, no nosso dia a dia? O que é estar nesse momento presente, né? O que é não deixar você ser consumida, ser sugada por esses pensamentos, a ponto de você perder a clareza, né? A ponto de você perder o seu equilíbrio, porque você fica ali o tempo inteiro tendo que fazer escolhas, porque é meio isso, né? O pensamento ele vem, aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar aquilo, aí eu preciso ver a roupa que eu vou pôr amanhã, eu preciso pôr a roupa para festa. Nossa, será que a escola do meu filho tá boa? Eu vou ter que procurar outra escola. Ai, e a gente fica nesse universo tendo que fazer escolhas e a gente não se percebe o quanto isso vai sobrecarregando mesmo o nosso pensar. Por quê? Porque é como a Shirley trouxe, se você senta para meditar, a coisa mais difícil é fazer a cabeça parar de pensar. A gente deita, às vezes, no sofá para ver uma TV, você não prestou atenção em nada da TV, né? Você vai deitar para dormir, a tua mente fica ali no dia inteiro. Então, esse é o nosso desafio e entender que essa mente, ela é uma ferramenta que a gente tem, né? Ela é uma ferramenta. A mente, se ela não estiver ativa, ela vai para uma doença mental, ela vai para um coma, ela deixa de viver nesse plano. Então, você precisa de uma mente saudável para ter uma escolha, para ter escolhas saudáveis, né? Você precisa de uma mente lúcida, com um fluxo desse entrar e sair de pensamentos numa coerência com o seu sentir, né? Com uma coerência com a sua essência. E como o Shirley trouxe também, o nosso ego, que é o que nós sustentamos aqui no mundo, é o que nós temos que lidar o tempo inteiro nessas escolhas que eu trouxe aí, você tem que lidar com esse ego, né? Então, uma hora é o seu orgulho, uma hora é a preguiça, uma hora é o dinheiro, uma hora... Você está lidando com toda essa estrutura, com a sua sustentação, você está lidando com todas as estruturas desses outros chakras que te compõem, né? E toda essa sua estrutura vai fazer você estar reagindo. E aí é que está o X da questão que a gente está querendo trazer aqui. Porque como eu vou decidir, né? Como eu vou poder sentar para meditar, poder fazer uma aula de yoga e eu sentir que eu consigo acalmar esses pensamentos, né? Você se desapegar disso, porque quando você identifica o pensamento, eu trago muito isso no relaxamento, eu identifico o pensamento e eu deixo ele passar, eu não me apeguei a ele. Eu não dei fluidez, né? Eu não, o novelo de lã, eu não puxei o fio e fiquei desenrolando o novelo, né? Eu olhei para ele. Agora não, eu deixo passar, né? O que eu tô fazendo agora? Ah, eu tô numa aula de yoga, num relaxamento. Opa, deixa eu ficar no relaxamento. Presta atenção na sua perna relaxando, se tá tensa. Aí daqui a pouco o pensamento, tchum, vai lá para longe de novo. Eu identifico de novo o pensamento. Opa, onde eu tô mesmo? Cozinhando. Ah, então eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo aqui, cortando os legumes, né? Eu vou estar presente, eu estou assistindo um filme, nossa. Peraí, vou pôr de novo, eu vou estar presente assistindo o filme. Então, parece que é uma bobeira, mas quando a gente começa a exercitar esse olhar, a identificar esse fluxo de pensamento, é a mesma coisa da respiração. Quando você começa, você respira sem precisar, né? É orgânico nosso. Você está vivo, você respira. Então você não precisa pensar em nada.
Você simplesmente está respirando. Só que como está a qualidade dessa respiração? E essa respiração tem a ver com os seus pensamentos, que tem a ver com os seus sentimentos, que tem a ver com esse ego que está te sustentando, que está te mostrando, que está interagindo com esse mundo externo e interno. Então, quando você traz, presta atenção na sua respiração, respira consciente. Então, traz uma inalação longa, retém o ar, solta o ar e fica esvaziando. Você começa a pôr foco, igual o pensamento. Você traz o foco, aí você repara aqui. Nossa, parece que eu estou cheia de ar. Nossa, parece que eu não respiro, né? Parece que o ar não entra. Eu não consigo esvaziar. Então, tudo isso vai dizendo muito de como você está lidando com toda essa estrutura, como você está lidando com esse mundo interno e com esse mundo externo, porque isso é a sua projeção, né? Você vai estar se projetando a partir dos seus 5 sentidos, você vai estar se projetando a partir de todo o seu conteúdo que formou o seu ego, né? E se está tudo uma bagunça, e se está tudo uma confusão interna, como que vai estar um bom discernimento? Como que você vai ter clareza para sentir o que você tem que decidir, né? Ou a gente vai só resolver com cabeção, né, Sheila? Vai só de cabeção, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Aí, no fim do dia, nossa, meu coração tá até gelado. Existe aqui um bloco de concreto, porque eu só usei a cabeça para resolver tudo. Eu não percebi as pessoas. Eu não senti nada, né? Eu não apreciei uma árvore, uma flor, né? Eu passei na frente daquele espaço que é tão bonito, nem reparei que eu passei ali, perdida, né? Nesses pensamentos, perdida em todo esse conteúdo interno. Você sabe que eu também aplico o Reiki e é incrível. Claramente você percebe na respiração da pessoa quando ela está ansiosa. Ela respira assim, né? E aí você fica observando ela na máquina e você começa vai conversando e depois você começa a aplicar o Reiki. No final, quando você fala para ela, presta atenção como você está respirando agora, porque é isso, né? E que nem você falou, não parece uma coisa tão simples, mas quando a gente aprende a respirar, porque senão a gente fica nisso. E a vida está nisso, né? Está nessa agitação, nessa coisa curta, nessa coisa de vai, vem, vai, vem, vai, vem, nesse fluxo maluco e insano que a gente vive mesmo. E se a gente não presta atenção, tem pessoas que passam mal quando começa a meditar. A minha irmã é a ansiedade de pessoa, eu posso falar aqui, porque, enfim. Ela começou a ter taquicardia quando ela começou a meditar, gente. Porque, primeiro princípio da meditação é calma, respira devagar. Ela não sabia fazer isso. Ela não sabia fazer isso. E quando ela forçou, começou a forçar essa respiração mais pausada, ela começou a se sentir mal, porque era muito novo para ela. E é claro que depois de 2, 3 dias, ela chegou e ela fazia acupuntura, gente, porque ela achou que estava acontecendo alguma coisa de errado com ela. Olha como é forte essa coisa da respiração. E às vezes até numa discussão, né? Se você tá vendo que o nível da discussão está subindo, se você parar e só respirar, você já baixa aquela vibração do confronto. E assim, essa coisa da conexão, eu costumo dizer, eu conduzo com grupos de constelação familiar, e existe uma inteligência cósmica que permeia todos nós. A Tati Linda está aqui com a gente, ela também é uma consteladora familiar. E assim, no campo a gente vê muito disso. Às vezes tem pessoas que chegam numa constelação pela primeira vez, e inseguras, mas o que eu vou dizer? Você não tem que. Você só se coloca à disposição e entra no campo. E de repente a pessoa se surpreende falando, trazendo informações sobre o campo de uma determinada pessoa que está sendo constelada, cuja história ela não conhece nada. E ela começa a colocar frases que faz todo sentido. Por quê? Porque ao se colocar à disposição, o que ela faz? Ela pega desse campo
dessa inteligência cósmica, as informações que são necessárias, só sentir, né, Tati? É muito gostoso. Ela pega essa energia cósmica mesmo e coloca o que é importante, o que é necessário para aquele momento. Mas, assim, a gente só consegue fazer isso quando a gente prepara esse campo, quando a gente respira fundo, quando a gente se coloca à disposição. E não precisa estar num grupo de constelação ou num grupo de meditação para. A gente pode e deve estar buscando isso na nossa casa, no nosso cantinho. E não precisa ser uma hora, não. É só estar atenta, como a Chan falou há pouco. Esse estado de presença, quantas vezes você já não está lendo um livro que você percebe que você já passou umas 5 páginas que você não prestou atenção em nada? Muito. Ou aquele caminho que você faz sempre e de repente você percebe que você chegou no lugar e nem percebeu qual foi o caminho. É tão rotineiro, né? Que você vai e você não observa quem está do lado. Você não percebe, às vezes, se o dia está claro, está escuro, você vai. Né? Eu tenho um amigo, e a gente fala muito disso, que é o tipo 3 no Enneagrama. Ele fez uma viagem de moto com os amigos, né? E ele nós somos pessoas diferentes, claro. E ele é aquele focado no resultado, meta, missão dada, né? Missão cumprida, enfim. E eles foram fazer um passeio de moto. E foi muito engraçado que chegaram, ele foi o primeiro a chegar, óbvio, porque ele é o do desafio, ele é o da competição. Aí ele chega e aí chegam os outros 3 atrás. E os 3 falando, nossa, você viu aquela casinha assim? Você viu aquela árvore não sei o quê? Você viu tal coisa? Ele não tinha visto nada. Por quê? Porque ele não estava presente naquele passeio. Ele estava com o foco de chegar lá, no destino que eles tinham combinado. Mas olha quanta coisa ele perdeu, e foi lindo depois ele comentar sobre isso. Quanta coisa ele perdeu na caminhada. Por quê? Porque ele estava com foco de chegar lá, porque o ego dele estava gritando, você tem que chegar em primeiro lugar. Vai que você vai chegar em primeiro lugar. Percebe? E aí, assim, e ele perdeu, e eu falei isso hoje com um amigo muito querido, a gente tem que aprender a aproveitar a caminhada. E a gente só consegue aproveitar a caminhada quando a gente consegue, de verdade, calar um pouco esse ego. É por isso que eu me lembrei muito desse exemplo desse meu amigo. Porque, assim, dentro do perfil dele, um 3 no Enneagrama, que tenho que chegar, eu vou chegar em primeiro, eu vou chegar na frente de todo mundo com X minutos de antecedência. Olha o que ele perdeu na caminhada, né? A casinha bonitinha, a flor, aquela pessoa que estava... Enfim, a gente precisa mesmo, cada dia mais, respirar fundo, olhar o que está em torno, ter atenção. Às vezes alguém vem falar com a gente está tão na ansiedade, fala logo, vai, diz logo o que você quer. Não é assim. É calma, é o que a gente faz o tempo todo nos nossos atendimentos, né? Quando a pessoa chega lá, que fique 1, 2, 3 horas. A gente quer que ela respire, que ela consiga se abrir. E o mundo está muito agitado, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido, principalmente nessa coisa das mídias, né, que a gente está envolvido muito ultimamente. A pessoa não para ler um post com mais de 2 parágrafos, é um negócio assim, né? Calma, não precisa dessa pressa toda. Você vai chegar lá na frente, fazer que nem meu amigo, olhar para trás e falar, nossa, o que eu perdi? O que eu deixei de fazer? O que eu não vivi? Nesse desespero de chegar em primeiro lugar, de chegar rápido, de passar por cima das coisas, né, Chan? Essa fluidez de informação, né, que vai nos deixando acelerado, né? Porque essa coisa do corre, 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 informação, 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 faz com que a mente ela vá aumentando a frequência dela. Então, eu penso muito, eu vou pensando muito, mas em questão de hertz, de expansão de energia, eu não tenho. É como se o meu aura, o meu campo ficasse encolhido, entendeu? E só a mente cresce, só o pensamento, sozinho, isolado, né? E o que é o ideal? O que a gente quer? Que essa frequência de pensamentos, ela diminua. Para quê? Para que você possa expandir o seu aura, expandir o seu campo energético, expandir o seu sentir, porque aí você vai se conectar a boas coisas, né? A frequências mais elevadas. Então, eu estava falando
não sei, no começo esquece. Estava falando no começo da live, esquece tudo. Que eu tive um período em que eu estava bem assim, fechada aqui, né? E eu estava pensando por quê? Foi na época que eu comecei a ir para terapia, onde eu estava num verdadeiro turbilhão. Eu estava numa briga com meu ego, eu estava numa desarmonia total interior. Eu não sabia o que eu fazia com tanto sentimento, com tanto pensamento. Estava uma verdadeira bagunça interna. Fui a primeira vez para terapia, ter o primeiro contato e mergulhar comigo. E olha que interessante. Faço massagem, já venho de terapias, mas assim, santo de casa não faz milagre, né? A gente ajuda todo mundo e esquece que a gente tem que começar pela gente. Sim. Né? Então, ali eu estava dando conta de muita coisa e resolvi então olhar para mim. Fui lá, comecei a mergulhar no meu universo. A hora que você começa a entrar em contato, dói. Dói identificar, né, as suas falhas, dói identificar as suas dores, né? Dói perceber o quanto você foi reativo, as emoções que você está ali lutando, a raiva, não sei o quê. Então você fica numa briga interna e numa briga externa. Quando você começa a trazer esse olhar, no primeiro momento é aquela agitação e depois vem assenta. As energias elas se assentam, as emoções elas vão se assentando dentro de você. E aí eu comecei a perceber que tinha um padrão, Shirley. Sempre quando eu chegava assim, outubro, novembro, eu começava a ter a minha vista toda embaçada. No começo eu fui no oculista, no oftalmo, tá ótima a sua vida, tá sua vista, tá só cansada, tá, mas gente, tem hora que eu não enxergo nada, fica tudo embaçado, né? E aí, com as terapias que você vai ganhando, você vai fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, vai ganhando consciência ao longo do tempo, eu fui percebendo que essa tal da nitidez, né, dessa clareza da sua verdade, né? Então, quando você começa a se conectar com você, é como se você vai se expressando de uma forma melhor, você vai trazendo mais verdade, você vai confiando mais no que você está sentindo, no que você está falando. Então, é como se todo o seu universo, o seu poder pessoal, não é no coração que a gente está trabalhando todo a nossa forma humana, né? Aí a gente vem para a comunicação, as formas de se comunicar. Aqui é como você vai ver, é o terceiro olho, né? É ampliar a sua visão além da Terra, além desse corpo físico, além das necessidades diárias de comer, ganhar dinheiro, beber, dormir, se divertir, né? Então, eu percebi ali que eu estava? Eu estava totalmente conturbada, eu estava cansada do ritmo alucinante que eu estava trazendo na minha vida, né? E aí, quando chegava no fim do ano, começava a acabar minha energia. E Claro. aí começava a confusão, começava a briga interna, aí eu ficava com raiva de mim mesma, eu começava a me cobrar, porque que eu não dou conta, e que não sei o que. Eu entrava na autocobrança, na minha rigidez, o que acontecia com a minha intuição, com a minha criatividade, com a minha lucidez, tum. Então, esse chakra ele está muito ligado à nossa visão mesmo, né? Tudo que lhe diz respeito ao nosso olhar tá ligado a esse chakra. Então, se você, como é que tá as suas lentes, né? Como anda a sua lente da vida, os seus olhos? Porque a gente olha, a gente julga, a gente critica, né? Ou a gente olha e traz para esse sentir. Ou a gente olha com compaixão, com amorosidade. Como é que anda, né, esse olhar? Porque tem uma frase que eu falo muito nas minhas aulas, a mente mente, né? Ela só está te mostrando uma parte daquilo. Você não consegue enxergar o todo. Para você enxergar ao todo, você tem que ampliar essa visão. Né? Eu estou vendo aqui um celular. Eu posso estar olhando só o celular e a Shirley aqui direto, ou eu posso estar olhando o meu aparelho, o que tem do lado, o que tem no fundo, o que tem do lado. Eu vou ampliando esse campo de visão para que eu possa ter cada vez mais clareza, para que eu possa cada vez mais me comunicar de uma forma saudável com a minha espiritualidade,
com o meu ego, né? Com as minhas atitudes. É trazer mesmo essa autorresponsabilidade, né? A gente se autorresponsabilizar de que nós temos, sim, condições de estar trabalhando com essas ferramentas, com ferramentas para trazer uma maior qualidade de vida para a nossa mente, para o nosso sentir, para as nossas emoções, né? Para as nossas atitudes. A gente tem muitas ferramentas, né? Eu acho que a gente precisa entender de uma vez por todas é que assim, nós estamos em papéis, né? Papéis de mãe, de filha, de esposa, de terapeuta, enfim. Mas é algo muito maior. Quando a gente fala dessa essência, que é até o nome do nosso projeto, né? Reconexão Essência, é fazer com que as pessoas entendam que assim, que primeiro, não tem ninguém melhor ou pior, cada um está no seu caminho, na sua jornada. E quando a gente entende claramente que o que eu estou fazendo aqui é um pedacinho só, quando a gente entende que tem uma diferença brutal entre mente e consciência. A mente mente, a mente vai morrer com o corpo físico. A mente é um instrumento do corpo físico. Quando a gente que foi enterrado, que botou foguinho no nosso corpinho, a consciência que ela sobrevive, porque é ela que está comandando. Então, quanto mais acesso a gente tiver a essa consciência, entender que nós somos luz, nós somos algo muito maior do que... a gente, às vezes, pega pessoas que chegam nos nossos atendimentos sofridas, né, Xan? Muito. Se sentindo muito diminuída, se sentindo muito pequena, que eu não sou capaz. Ontem mesmo, a gente conduziu uma constelação onde uma mulher de 60 e poucos anos achando que não tem mais tempo, achando que o que ela fez não tem valor nenhum, sabe, num desânimo, num processo de depressão tão grande, porque ela não consegue entender o tamanho da luz que ela é. E a gente só consegue ter acesso a esses outros corpos que a gente fala, e essa nossa essência, quando a gente afasta um pouquinho esse ego. O ego, ele não... Primeiro que ele deixa fluir. Quer dizer, quando a gente está vivendo em essência, a gente aprende a deixar fluir. A gente entende que, assim, eu quero porque eu quero. Tá, se não está acontecendo do jeito que eu quero, então deixa eu respirar e ver. Perguntar mesmo para o universo, será que eu estou no caminho certo? Dá esse tempo. Entenda que, assim, não é o seu tempo. É o tempo, às vezes o tempo é um outro tempo. A gente tem muito também essa coisa de estar buscando nos gurus, nos outros, né? Soluções para a nossa vida. Quem nunca, né? Foi numa cartomante, tirou uma cartinha, tá tudo bem, galera. Tá tudo certo. Mas assim, quando a gente vai se trabalhando, a gente vai entendendo que assim, ninguém melhor do que eu para saber o que é bom para mim. Então, quando eu estava falando lá daquele meu exercício de todo dia de manhã entrar em estado de presença e começar realmente a conversar com os meus amparadores e conversar comigo mesma. Assim, olha, Shirley, você que é aí de cima, que nem é Shirley, né? Você que é aí de cima, que sabe, que sabe tudo, né? Que sabe por que eu estou aqui, por que eu escolhi essa família, por que eu escolhi ser mãe desses filhos, enfim. Me dá o melhor caminho. Tá na gente. Não está no outro. É por isso que, aliás, a gente teve tantos escândalos recentemente de João de Deus, Prembaba, o Dalai Lama agora, enfim, para mostrar claramente o seguinte: para de buscar a solução nos outros. Claro, tem pessoas que podem dar a mão, tem pessoas que podem nos ajudar, nós mesmos estamos aqui nesse caminho, né? De fornecer técnicas, mas assim, não é fazer por, é só dar o caminho. Porque é a gente que tem que resolver. Nas constelações, principalmente, a gente às vezes abre umas histórias bem pesadas, né? E aí a pessoa vem, e agora resolveu? Não. Agora você olhou. Agora você enxergou claramente de onde vem a sua dor e o seu problema. Às vezes, sim, as coisas são mais leves, numa sessão a coisa flui. Mas às vezes vai exigir terapia, vai exigir uma mudança de postura interna muito grande, vai exigir aceitação, vai exigir até perdoar mesmo algumas questões pesadas do passado, mas assim, tá tudo sempre dentro da gente. O terapeuta que fala, eu te curei, eu fiz tal coisa por você, não vai. Porque assim, é você. Muita gente me perguntou, falando da história do João de Deus, será que ele não curava? Será que...
As pessoas que foram lá e que eventualmente tiveram algum tipo de cura, não foi ele. É o que estava dentro dela, era a fé que ela tinha, a energia que ela tinha, a vibração que ela startou, claro que ancorada naquela crença, que curou, que resolveu. Toda a espiritualidade que estava lá, né? Existia toda uma espiritualidade Exato. estruturada. Tinha uma espiritualidade, mas mesmo a espiritualidade estando lá, se você não se abriu, se você não acreditou de verdade que você poderia dar conta cara, você não vai fazer. Não vai descer espírito nenhum lá do céu e fazer birim, pirim, pim, pim, vai te salvar. Não vai. Ou a gente definitivamente, que nem você colocou, né, Chan, se autorresponsabiliza pelos atos, por cada passo que a gente deu. Eu estou onde eu me coloquei. Por mais difícil que seja aceitar e acreditar nisso, nós estamos onde nós nos colocamos. Não tem vítima, não tem algoz. Eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás e lá na frente. E de novo, não é castigo, não é. Eu não estou sendo punida. Pelo contrário. Então, assim, quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo a gente acerta as nossas relações, porque eu começo a aceitar tudo como é. E não aceitar daquele jeito de, já que é assim, não. É aceitar aqui no coração. Se a pessoa me magoou, ok, era o que ele podia fazer por mim. E aí deixa eu fazer minha lição de casa. Aquela dor que ele me trouxe também que tipos de questionamentos, que tipo de evolução e crescimento. É isso. Mas está sempre aqui. É parar de sair correndo atrás de gurus, de mestres, de seres de luz que vão tirar a gente do buraco. Ninguém vai tirar a gente do buraco. Não vai. Porque essa autorresponsabilidade, a gente está acostumado, né, Shirley, a delegar, a querer coisas mágicas, que tudo aconteça rápido. Então, eu tô com esse problema, eu procuro a Shirley, ela vai abrir uma constelação, vai resolver meu problema. Ah, eu tô com um problema aqui, eu vou fazer o tratamento humanoterapeuta com a Alexandra e pronto, resolvi todos os meus problemas. E não, isso são processos, né? A gente não delega para o outro aquilo que nós temos que olhar, porque fomos nós mesmos que em algum momento, em algum tempo, espaço, criamos. Quando não nessa própria vida mesmo, né? Quantas coisas a gente criou até hoje, né? Quantas inimizades, quantos problemas, quantas situações, quantas doenças, feridas internas, né? A não aceitação é parte do ser humano. Agora, você imagina se você acredita que você pode viver muitas existências? Quantas existências, quantas histórias você tem nesse seu conteúdo, né? Essa ligação com esse seu mental superior, com essa essência de luz, é uma parte do que você tem que trabalhar aqui. Ali tem todas as informações, né? A semente de tudo que você precisa desenvolver aqui. E sim, reconhecer as suas questões internas faz parte desse caminho, né? Faz parte de você trazer esse olhar para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, é parar de querer ficar julgando o outro, ficar se julgando, se criticando, se punindo, né? Ou punindo ao outro, como se fosse uma constante guerra, né? É trazer mais o seu escutar, né? É trazer mais a paz interior, é trazer mais os seus valores. Quais são os meus valores, né? E eu estou usando esses valores para o bom, para o belo, para o justo, para a verdade. Eu estou deixando com que os meus valores, deixe com que a minha intuição, a minha expressão, a minha conexão espiritual verdadeira, né? Bonita, próspera, né? Onde eu possa me sentir uma pessoa que eu tenho um crescimento espiritual, que eu tenho um discernimento do erro e da verdade, do certo e do errado, do bom e do ruim, do justo e do injusto, né? Como que eu estou lidando com tudo isso se eu estou me julgando? Se eu não estou me autorresponsabilizando, né? Eu vou passar para terceiros, né? Que é o que a gente acaba fazendo o tempo inteiro. Então, se valorizar, né, trazer esse olhar interno, vai te ajudar a equilibrar esse chakra frontal e todos os outros chakras, porque eu estava pensando hoje, é como se fosse assim um caminho, né? Quando você entra no autoconhecimento,
Você imagina uma entrada com milhares de caminhos. E você escolhe o primeiro caminho, que é a maior dor. Normalmente a gente entra pelas maiores dores. Daquele caminho, né, ele vai bifurcar em alguns outros e você vai conhecer outro. Aí esse caminho vai dar num outro que você já tinha visto. E você vai olhar uma outra porção sua, uma outra parte do seu ego, uma outra parte do seu julgamento, da sua raiva, que vai abrir um novo caminho. E aí você vai ali no novo caminho, olha para um monte de coisa, ajusta, conserta, ressignifica, troca, né? Vai fazendo todo esse conteúdo interno e vai. Aí chega uma hora que é bem legal. Os caminhos parecem que eles diminuem. Você olha assim, nossa, tem menos caminho. Aí você fala, nossa, tô abafando, né? Ah, mas agora o caminho é mais largo. Ele não é tão estreito, ele tá mais largo, né? E aí você vai acessar novos conteúdos, porque é isso que somos, né? Se a gente pensar nessa humanidade, nos milhares de anos que existe a humanidade no planeta Terra, quantas histórias eu estou precisando curar em mim e curar nessa humanidade, né? Quantas histórias. Então, se eu posso falar alguma coisa aqui, de fato, que possa fazer alguma diferença, eu pediria para você, que está aí do outro lado, sempre olhar muito para o que você cria de ilusão e de realidade. Né? Porque o que você traz como verdade é uma ilusão ou o que você traz de uma verdade é a realidade? Né? Porque a gente se perde nesses contextos e a gente se perde muito nessa conexão desse terceiro olho, né? Nessa conexão que vai além do que você está vendo terreno. Né? É o que você tem que olhar internamente. Quando a gente vai lá para yoga no Shavasana, tal, eu falo, fecha os olhos, vai relaxando, relaxando, relaxando. E aí, em um momento, eu falo assim, leva os olhos para dentro da cabeça e relaxa os olhos. Por quê? Quando a gente fecha os olhos e o pensamento está ali, tá girando, a testa está tensa. Aqui até dói, de tanto pensamento que está ali. Pá, 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 pá. Quando você passou por aquele estágio e você recebe essa informação, é como se você falasse para você mesmo, nossa, eu posso relaxar algo mais interno, que é esse campo energético que nós estamos falando, né? Que é esse campo de visão, é olhar para dentro de uma forma mais relaxada, mais serena, né? Mais presente. É um caminho solitário, né, Esha? Não adianta dizer que não. Quando a gente começa, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, você se sente triste porque você está sozinha, tal. E assim, hoje eu tenho muita clareza de que eu só consegui equilíbrio na minha vida quando eu comecei a parar de fazer. Porque assim, eu tenho até pelo meu perfil do Enneagrama, assim, eu tenho uma tendência muito grande a me perder no outro, na agenda do outro, né? Tudo que vem do outro era mais importante, enfim. Então, para mim, foi um presente mesmo estar só, fisicamente, porque a gente nunca está só, a gente sabe disso. Mas por quê? Para fazer os meus trabalhos internos, para me ouvir, para parar de me colocar à disposição do outro o tempo todo. E aí, nesse processo, algumas pessoas queridas vão ficando pelo caminho, vão. Às vezes não encaixam mais, né? Por quê? Porque a gente primeiro começa a entender que, como eu falei a Corinha, a gente nunca está só. Eu lembro quando teve a pandemia, eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Fui ser voluntária no CVV. E foi muito lindo aquele período. Porque você fica no telefone e, assim, às vezes vinham histórias muito, muito pesadas. Mas, às vezes, apareciam umas senhorinhas que elas só queriam bater papo. E naquela dor de que eu tô sozinha, meu filho não veio me ver, minha filha me abandonou, tá usando a história da pandemia para não vir me visitar. E aí, assim, claro que a ordem do CVV ouve, deixa a pessoa desabafar e você vai conduzindo. Mas em dado momento, assim, ok, aproveita agora para fazer algo que te dê prazer. O que te dá prazer? O que você gosta de fazer? Ah, não sei. Porque e todos nós, tá? A gente tem uma tendência a passar uma vida inteira vivendo para os outros, para pai e mãe, para marido, para filho, para... E a gente não se ouve.
a gente não se respeita, a gente, quando é muito triste, até mesmo nos dias de hoje, às vezes a gente atende umas pessoas, vamos lá, você vai ter que escolhe um hobby, escolhe uma coisa que você gosta de fazer. A pessoa não sabe te dizer. E é uma coisa simples, o que você gosta de fazer? Não sabe. Porque não praticou, porque passou a vida toda estando a serviço, estando à disposição de alguém, ou às vezes de uma empresa. Às vezes a gente atende grandes CEOs, diretores, que assim, é uma vida inteira focado ali naquele mundo corporativo. Quando aquilo acaba, a pessoa se aposenta, parece que a vida deixou de ter sentido. E deixa de ter sentido mesmo, porque você viveu só para aquilo. Você não fez nada para a sua essência. É isso, para a sua essência. Quando a gente se volta para a nossa essência, tem uma paz interior. Tem uma paz de estar sozinha assim. Tem uma paz. E também não. Hoje eu quero sair, quero ver amigos, tudo bem. Mas assim, a gente está em presença e em paz. Ah, quer dizer que os problemas acabam? Não. A gente só passa a lidar com esses problemas de uma maneira mais equilibrada. Que nem semana passada mesmo, até fiz um post. Foi uma semana bem desafiadora. Eu perdi uma pessoa muito querida. A minha mãe estava com pneumonia aqui em casa. Mas a gente leva, e ela desesperada, porque agora eu vou morrer. Eu falei, não vai morrer, não, calma. Ainda não é tua hora. Ainda não é tua hora. Mas assim, a gente aprende a lidar com um pouco mais de humor. E aí foi muito lindo, porque teve um dia que, por mais que a gente tente manter a vibração, tem hora que a gente baixa mesmo o farol, né, Chá? Aí eu desci, e tem um senhorzinho aqui no meu condomínio, foi uma bênção ter cruzado com ele aquele dia. 98 anos, seu Arlindo. Fofo, mora sozinho, passou por mim, foi pegar comida, voltou. E aí, assim, num bom humor, numa energia. E ele me disse uma coisa assim, filha, a gente tem que agradecer todo dia. Ele falou, olha o sol como tá lindo hoje. Eu tô andando, eu tô falando, eu tô ouvindo. Eu só posso ser grato por. E é isso. Né? Assim, é estar aqui neste momento presente e ser grato pelo que a vida te trouxe. Esse dia eu falei, nossa, senhor lindo, o senhor me fez ganhar um dia. Foi fofo. E ele ainda virou para mim e falou assim, olha filha, se você precisar de alguma coisa, você interfona, viu? Eu posso te ajudar. Foi, ok. Ao invés de eu falar, olha, estou aqui à disposição, não, ele falou. Ele que te ofereceu. Ele só virou para mim e falou assim, eu só não estou dirigindo mais. Eu falei, pô, também, né? Com 98 vou combinar, né? Mas estava até bem pouco tempo. Olha que coisa linda. Então é isso, gente. É assim, a gente não está sozinho. A gente tem um campo, a gente tem uma inteligência cósmica, a gente tem amparadores, nós temos seres do nosso lado. A gente só precisa aprender, a cada dia mais, refinar essa conexão com eles. Limpar essa lente, né, Xan, desse frontal, que às vezes fica turva, como você colocou agora há pouco. Né, linda? A gente valoriza demais, né, Shirley, as coisas ruins, né? A gente se apega tanto às coisas ruins, que é isso que eu tenho falado muito para muitas pessoas nos meus atendimentos, na aula também. Porque assim, por que se apegar ao que é ruim? Solta, desapega, né? Se apega a coisas boas, a acontecimentos bons. Ah, não tenho. Eu tenho certeza que você tem. É que você está dando mais atenção, está num mega fone, numa mega luz, o que é negativo, né? Então, assim, começa a inverter isso. Valoriza e agradece mais as pequenas coisas, né? Que é, no caminho, eu olhei a árvore, linda, maravilhosa. Eu passei de bicicleta esse fim de semana, né? E eu gosto muito de estar olhando ali a natureza, a casa, as plantas, né? E aí eu falei pro meu marido assim, nossa, você viu aquela árvore, que coisa mais maravilhosa, uma árvore enorme, muito antiga, mas as flores dela estavam assim para todos os lados, mas linda ela estava no meio ali no campo. Ele falou, não, nem olhei. Eu falei, então, assim, sabe, eu me senti naquele momento tão preenchida, porque eu tinha vontade de parar e ficar olhando, porque ela era tão frondosa, tão linda, tão maravilhosa, que esse, para mim, se torna um momento de paz. Se eu quiser, em algum outro momento, sentir aquela mesma frequência em mim de paz, eu me transporto para aquele momento. Eu ando de bicicleta, eu volto na minha memória, né? Vou para aquele passado, volto para aquele momento e sinto exatamente, aprecio o que aquela árvore me trouxe. Então, eu mudei minha frequência, né? Eu mudei a minha sintonia energética. Eu tirei a atenção da minha mente do que é ruim e trouxe
uma coisa positiva, né? Então, isso é muito possível e é um exercício, né? Um exercício diário. E eu trago também aqui como um exercício que você pode estar fazendo, além de treinar a respiração, né? Tem a respiração que você pode fazer alternada, que é tampando uma narina, essa polpinha da narina, você tampa uma, fecha os olhos, inspira e expira várias vezes por uma narina, descansa os braços, vai na outra, inspira e expira várias vezes consciente, dá um tempinho e aí você alterna. Então você vai começar sempre por uma narina, expira pela esquerda, inspira, tampa. Você pode até fazer isso se para você for mais fácil, para não ficar com mão tensa, né? Você vai ali, tampa, solta o ar, vai pela outra, inspira, tampa, solta o ar, vai pela outra. Então, você repete 5, 6, 10, cansou, respira um pouquinho, faz novamente. Isso vai fazer com que você preste atenção no momento presente, você vai fazer com que os seus nádios, os seus canais energéticos que fluem nesses chakras seja ativado, você vai acalmar a sua mente, porque você está dando uma informação para ela aqui, agora, né? Você vai poder sentir alguma coisa diferente. Então, esse é um bom exercício respiratório que não tem nenhuma contraindicação e você pode fazer sempre na sua casa, inclusive que você precisar dar essa desacelerada. E também tem o do sol, né, Shirley? Você quer falar o do sol aqui Ou da gente levantar cedinho e ficar recebendo o sol, né? Estou deixando aqui, né? Entrar aquela luz solar e dar uma limpada, harmonizar e assim, e ter cuidado mesmo com as formas, a gente chama de formas pensamento. Ter cuidado com as formas pensamento que vocês estão alimentando. Por exemplo, se ficar se comunicando, se conectando muito com notícias pesadas, com coisas ruins, eu vou dando massa para aquele meu medo. Eu vou dando, é isso mesmo, né? Até tem um livro bem legal. E depois eu até coloco lá no grupo também um videozinho que eu fiz. Porque é isso, a gente vai dando forma e a gente vai alimentando, por exemplo, aquela forma pensamento do medo, aquela forma pensamento da raiva. E isso vai ficando cada vez maior. Não alimentem isso. Não alimentem. Acho que é isso, né, Xan? Então, pessoal, muito obrigada. A gente tem um grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar lá no grupo para receber informações, para a gente avisar sempre sobre as lives e algumas outras informações que a gente vai pondo pertinente aos temas que a gente vai trabalhando aqui. Tá? O nosso grupo está no nosso link, na bio. Essa live vai ficar gravada lá no nosso YouTube. Se você ainda não é inscrito no YouTube, a gente pede, por favor, para você entrar lá no nosso canal, se inscrever. Tem todas as lives lá para vocês. E se você está precisando acalmar a mente, uma massagenzinha aqui no terceiro olho. E deixa a sua intuição se ampliar e deixa esses pensamentos, né, se cederem, né? Trazer de volta para o seu centro. Não se perca nesses pensamentos. Isso. Obrigada, Shirley. Obrigada, Xan. Beijo para todos que acompanharam a gente aqui. Terça-feira a gente está de volta, né? Com a Sônia. Boa semana para todos. Com a Sônia. Tchau. Beijo, Sô. Beijo.